Nós já estamos gravando a nossa aula. Acredito que nós precisaremos dividi-la em mais de uma parte, mas vamos ver como é que vai ser o andamento. Hoje nós daremos início à farmacologia clínica, que seria, no caso, o estudo das classes de medicamentos, as diferentes classes de medicamentos que são utilizadas para o tratamento de diferentes condições, né, de diferentes fisiopatologias. Eu não diria de diferentes patologias, porque patologia e doença não é a mesma coisa. Quem chama doença de patologia está errando. Patologia é o estudo das doenças, tá? Patologia não é doença, tá bom? Então, e nem fisiopatologia é doença, tá bom? Mas, geralmente, a farmacologia clínica, ela tem como objetivo estudar as diferentes classes de medicamentos. E, na verdade, eu não diria nem de medicamentos, eu diria de fármacos, porque o que a gente foca é no fármaco que trata aquela determinada condição clínica que o paciente está apresentando, né? E aí existem inúmeras classes, inúmeras, né? Dezenas, centenas de classes de medicamentos. Vocês podem, inclusive, conferir isso no Goodman. Mas se vocês pegarem o Goodman e olharem lá no sumário, vocês vão ver quantas e quantas classes de medicamentos nós temos para tratar uma imensidão de condições clínicas, que eu costumo dizer que são condições clínicas que podem ser doenças, podem ser algum distúrbio agudo que não consideramos, classificamos como doença, ou seja, uma cefaleia, uma dor de cabeça. Eu não considero como uma doença, é algo agudo que você consegue tratar com apenas geralmente uma dose, como a gente falou isso na farmacocinética. Mas na farmacologia clínica, ela é totalmente dependente do que a gente estudou até a semana passada. Sem a farmacocinética e sem a farmacodinâmica, principalmente, hoje vocês vão ver que sem a farmacodinâmica vai ficar difícil da gente entender o funcionamento dos diferentes fármacos que tratam diferentes condições, né? Os fármacos que a gente vai estudar, eles também são utilizados como fármacos que auxiliam em alguns procedimentos, principalmente na odontologia, por exemplo. Vocês vão estudar lá na anestesiologia os anestésicos locais, né? Os anestésicos locais que vocês vão utilizar, administrar diariamente no paciente de você, nos pacientes de vocês, eles não são utilizados geralmente com fins terapêuticos na odontologia, e sim com fins preventivos, né? Ou seja, prevenir a dor. E muitas vezes os anestésicos locais eles são associados com a epinefrina, que é um vasoconstrictor, que reduz o fluxo sanguíneo na região onde o anestésico ele é administrado, e a gente vai tentar entender o porquê isso hoje. Ou seja, a epinefrina, nesse contexto, quando ela é associada ao anestésico local, ela é associada não para tratar uma doença, ela é associada ao anestésico local para impedir que o anestésico local seja absorvido pela circulação sistêmica e caia no local onde ele não deve, porque ele precisa agir localmente, no local, qual local? O nervo, né? Onde que ele precisa bloquear. Vocês vão começar a estudar isso semana que vem. Sistema nervoso, como é que se diz? Somático, que envolve, no caso, a sensação dolorosa, a dor. Mas hoje a gente vai estudar o sistema nervoso periférico, né? E aí o sistema nervoso periférico, ele é um sistema nervoso peculiar, que tem características que são imprescindíveis para o funcionamento dos nossos órgãos. Então,
Ele é chamado de periférico, inclusive, porque ele não faz parte do que anatomicamente a gente considera como sistema nervoso central, né? Então, no sistema nervoso, né, nós temos o sistema nervoso, ele se divide em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que vocês vão estudar muito na parte de dor, tá? E aí, sistema nervoso central é comunicação entre neurônios, ou seja, sinapses, receptores e sinapses. Muitíssimo importante entender o que é o quê? Potencial de ação, despolarização de membrana, hiperpolarização, que vocês já aprenderam na fisiologia. Então, se vocês já aprenderam na fisiologia, nós faremos apenas uma breve, como é que se diz, passagem por essas, na verdade, por essas temáticas, inclusive pelo que a gente vai falar hoje também. Hoje a gente vai detalhar a farmacologia, os receptores e mecanismos de ações e diferentes tipos de hormônios que são produzidos e liberados pelo sistema nervoso periférico, que é uma outra subdivisão do sistema nervoso. Então, quem estiver pensando que o sistema nervoso é só cérebro, não é. O sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central, que eu acabei de circular aqui, e o sistema nervoso central ainda se divide em duas partes, que é o encéfalo, ou cérebro, e a medula espinhal. Agora não é mais espinhal, tá? O nome correto é espinal. Beleza? Então, tudo que acontecer no cérebro ou na medula espinal está ocorrendo no sistema nervoso central. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar para vocês que quem não estiver entendendo, vá me parando, tá? Eu vou agora dar aulas muito informativas. Eu vou passando informações para vocês. Mas é muito importante que vocês não esqueçam do nosso combinado. De que quando vocês não entenderem alguma coisa, que vocês me parem e vocês me peçam para voltar e explicar novamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês, por favor, me parem, que seja por áudio, que seja pelo chat, porque eu estou aqui de olho no chat também, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui para voltar e explicar novamente para vocês, tá? Principalmente a parte da farmacologia, porque tudo que eu estou falando agora ainda não é farmaco, é fisiologia, tá? Fisiologia, na verdade, e anatomia, tá? Então, como eu havia falado, o sistema nervoso central, ele se divide nessas duas partes. O sistema nervoso central, ele se divide em cérebro e medula espinal. E já é muito importante vocês saberem que o cérebro, por não ser um constituinte da medula espinal, ele é considerado como uma região do sistema nervoso central que a gente chama de região supramedular. Isso vai ser muito importante para quando a gente estiver estudando dor a partir da semana que vem. Tá bom? E aí, gente, nós temos uma outra divisão ou subdivisão do sistema nervoso. Uma outra subdivisão do sistema nervoso que seria, no caso, seria não, que é o sistema nervoso periférico. E é esse o sistema nervoso que a gente vai começar a estudar agora, hoje. Que muita gente confunde sistema nervoso periférico com sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo não são a mesma coisa. Mas por que não? Sistema nervoso periférico,
é uma subdivisão do sistema nervoso, ou seja, ele é apenas uma diferença do sistema nervoso central, porque o central engloba apenas o cérebro e a medula espinal. Então, tudo que for neurônio e não estiver no cérebro ou medula espinal, não faz parte do sistema nervoso central, e sim parte do sistema nervoso periférico. Então, está na periferia, fora do sistema nervoso central. Então, essa subdivisão de sistema nervoso periférico, ela é muito mais ampla do que o que a gente imagina. E muita gente considera ou denomina o sistema nervoso periférico de sistema nervoso autônomo, mas se engana. Porque, na verdade, o sistema nervoso periférico, ou seja, neurônios que se encontram fora do sistema nervoso central, esse sistema nervoso periférico ele se divide em 3 outros, que é o autônomo, aí sim. O autônomo, ou seja, o sistema nervoso periférico autônomo, para vocês verem, a gente tem que ir devagar. Vamos lá para a subdivisão. Sistema nervoso, mas é um sistema nervoso o quê? Central ou periférico? É periférico. Então, sistema nervoso periférico. Periférico o quê? Autônomo. E o autônomo ainda pode se dividir em outros 2, que é o simpático e o parasimpático. Então, olha só a imensidão de subdivisões que o sistema nervoso periférico, dependendo de qual subdivisão a gente esteja falando, ela pode, né, como é que eu posso dizer, se destrinchar em demais subdivisões. Porque o sistema nervoso autônomo é uma subdivisão, né, uma classificação, é uma parte do sistema nervoso periférico. Mas ele ainda se subdivide em outros 2 sistemas, que são o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Todavia, o mais correto é a gente anatomicamente denominar o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, a denominação completa, começando daqui até o final, né? Então, número 1, sistema nervoso é o sistema nervoso, mas qual sistema? Periférico ou central? É o periférico. Então, se é o sistema nervoso periférico, então a gente denomina como sistema nervoso periférico. Se eu estou falando do sistema nervoso periférico autônomo, né? Sistema nervoso periférico autônomo. E se eu estou falando do autônomo simpático, eu digo que essa denominação é o quê? Qual é a denominação? Sistema nervoso periférico autônomo simpático. Se eu estiver falando do parasimpático, parasimpático é um sistema, uma subdivisão do sistema nervoso que, de acordo com a classificação, a gente pode denominar como sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Então, a gente seguindo essa lógica, a gente entende, né, que essas subdivisões elas fazem parte, né, do que a gente conhece e entende como sendo o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso somático, ele já é um sistema nervoso que é um sistema nervoso periférico, ou seja, neurônios que se projetam. Inclusive, eu queria falar para vocês, se é periférico porque, como eu falei para vocês, é um sistema, ou são sistemas que não estão, ou que compõem neurônios, que são sistemas compostos, perdão, por neurônios, por fibras de neurônios, que não estão dentro do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico, ele é composto por neurônios
que se projetam do sistema nervoso central para fora do sistema nervoso central. Se projeta do sistema nervoso central para fora do sistema nervoso central, tudo que está fora do sistema nervoso central, esse neurônio que está fora do sistema nervoso central, por exemplo, um neurônio que sai da medula e vai lá para o músculo esquelético da face para regular o movimento da face, né? Ele é um músculo que é inervado por um conjunto de neurônios que se projetam lá da medula espinal, ou seja, saem da medula, têm uma origem na medula, e se projetam lá para a região da face. E lá na face, esse neurônio, ou esses neurônios, eles vão liberar substâncias que a gente chama de hormônios, mas como se tratam de hormônios que são liberados por neurônios, nós podemos também denominar esses hormônios como neurohormônios, tá? Para diferenciar dos outros tipos de hormônios, que existe uma imensidão de hormônios no nosso organismo, de acordo com a nova classificação. Ok, gente? Então, é basicamente isso. O sistema nervoso periférico, ele se subdivide em autônomo, em somático e em sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico é um sistema nervoso que é um tanto quanto também tem suas particularidades, suas peculiaridades, e aí por isso que ele saiu. Ele antes era parte, ele estava dentro do sistema nervoso autônomo. Antes, o sistema nervoso periférico ele era dividido só em autônomo e somático. Hoje ele é dividido ou subdividido em autônomo, somático e entérico. E se a gente lembrar lá de entérico, né? Entérico é o quê? Via enteral, via de administração enteral. Então, se é entérico, está relacionado a alguma coisa com trato gastrointestinal. Então, se eu estou falando de um sistema nervoso entérico, muito provavelmente, esse sistema nervoso é um sistema nervoso que regula a atividade do trato gastrointestinal. E ele é muito importante, porque, por exemplo, ele regula o quê? Ele regula a secreção de ácido clorídrico pelo estômago, ele regula os movimentos peristálticos, ele regula o esvaziamento gástrico, ele regula, como é que se diz, a atividade intestinal, ele regula tudo dentro do sistema nervoso, dentro do trato gastrointestinal. Então, ele tem várias particularidades, tá? Que quem, na verdade, se especializa nesse tipo de sistema nervoso, que é o entérico, são mais, como é que se diz, profissionais clínicos, né, da área médica, ou também cirurgiões dentistas que, como é que se diz, têm uma especialidade de tratar tanto a região oral do trato gastrointestinal, mas também problemas no trato gastrointestinal. Então, vai precisar entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o sistema nervoso entérico. Então, pode ser que mais lá na frente vocês se deparem com alguma disciplina, o que eu acho que não seja o provável, mas muito, caso aconteça, já não se surpreendam, com algumas disciplinas que vocês precisem estudar o sistema nervoso entérico. A farmacologia, ela não estuda o sistema nervoso entérico na odontologia, porque nós não temos, na odontologia, até o momento, fármacos que agem na odontologia sobre o sistema nervoso entérico de maneira direta para tratar ou para prevenir ou para fazer qualquer coisa no sistema nervoso entérico, principalmente falando de estômago e de intestino. Então, a gente vai estudar no sistema nervoso periférico
apenas o autônomo e o somático, tá? Então, eu vou limpar tudo isso daqui para a gente entender que a gente vai estudar o quê? Sistema nervoso periférico autônomo. No autônomo, a gente vai estudar o simpático, a farmacologia do simpático e a farmacologia do parasimpático. Mas nós também vamos estudar o sistema nervoso somático. E aí eu já começo a falar do somático, porque acredito eu, deixa eu só até ver o próximo slide. Exatamente. Nós vamos começar, exatamente. Só um momentinho, gente, perdão. Isso. Nós vamos começar a estudar o sistema nervoso periférico a partir do sistema nervoso periférico somático, porque ele é mais simples do que o sistema nervoso autônomo simpático e também mais simples de se estudar, né, do que o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, hoje a gente vai falar tanto do somático quanto do autônomo. No somático, a gente vai conseguir, talvez, ser um pouco mais rápido, porque ele é um sistema, né, periférico, nervoso periférico, relativamente simples de se entender a farmacologia baseando-se no quê? Na fisiologia, tá? Agora, o sistema nervoso autônomo, ele é um pouco mais complexo, porque aí a gente vai ter que estudar as suas duas subdivisões, ou seja, o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Lembrando sempre que vocês não podem esquecer que eu estou chamando de sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso somático, tirando a palavra periférico do meio para encurtar o caminho. Mas vocês têm que entender que autônomo e somático ficam fora do sistema nervoso central, tá? E aí, por que a gente vai primeiro começar a falar do somático? Já expliquei, ele é um tanto quanto mais simples. Mas por que o sistema nervoso periférico somático recebe o nome de somático? Somático ou somatosensorial. Ele é um sistema que é responsável pela soma, né? Ou seja, a soma de, como é que eu posso dizer, de atividades de neurônios, né? Neurônios que como é que se diz, se interligam com músculos esqueléticos, formando o que vocês já devem conhecer como junção neuromuscular ou placa motora, né? Liberando um neurotransmissor ou um neurohormônio bastante conhecido que é a acetilcolina. Larissa quer falar alguma coisa? Não, professora, porque eu estou entrando, aí o microfone abriu. Ah, tá. Então, esse é um sistema nervoso que se chama de somático por ser uma soma, na verdade, a sua fisiologia, a sua função é uma soma de efeitos, né, de ações, perdão, que o nosso organismo desencadeia desde lá do sistema nervoso central, porque mesmo o sistema nervoso somático sendo periférico, ou seja, não estando dentro do sistema nervoso central e sim fora, quem comanda o somático é o central. Tudo no nosso organismo, quem comanda é o sistema nervoso central. Eu diria tudo, né? Mas, assim, lógico, existem algumas exceções, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que simplesmente o sistema nervoso central ele envia neurônios para onde?
um neurôniozinho aqui, lá para o músculo esquelético, por exemplo, e o músculo esquelético contrai devido à atividade desse neurônio que chega perto do músculo esquelético e libera alguma coisa lá, que é a acetilcolina, que vai fazer com que esse músculo contraia. E isso é muito importante para vocês na odontologia, vocês vão ver por quê, tá? E aí, essa denominação de somático é basicamente por isso, né? Porque nós temos uma atividade tanto da medula somada à atividade, né, do neurônio que se projeta desde a medula, e é um neurônio muito longo, porque imagina, como eu falei para vocês, se eu estou falando de somático, estou falando de sistema nervoso que regula a atividade do músculo esquelético. Nós temos 3 tipos de músculo: músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, tá? Hoje nós vamos falar dos 3. Agora a gente vai falar do músculo esquelético. E o sistema nervoso que estuda e que regula, perdão, sistema nervoso que estuda não. O sistema nervoso que regula a atividade dos músculos esqueléticos no nosso organismo é o sistema nervoso somático, pela soma de atividades de neurônios que se projetam da medula espinal para o músculo esquelético, e lá no músculo esquelético, esses axônios, essas terminações nervosas vão regular a atividade desse músculo, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, na verdade, esse somático também é derivado de soma por conta do tamanho do neurônio que se projeta desde a medula espinal até o músculo esquelético. Então, se eu representar para vocês aqui rapidamente a medula espinal, tá horrível. A medula, ela tem simplesmente um neurôniozinho que se projeta e vai para onde? Músculo esquelético. Gente, olha o comprimento, o tamanho desse neurônio. Ele é muito grande. Se você imaginar que o neurônio que regula a atividade do músculo esquelético da face sai lá da medula, olha o tamanho desse axônio que precisa se projetar lá da medula até o músculo esquelético da face que ele precisa regular o movimento. É muito grande. Então, essa soma também vem, né? Esse nome somático também deriva de soma de tamanho, de ser grande, de adição, de tamanho grande do neurônio que parte da medula para o músculo esquelético para regular a atividade do mesmo. Tá? Então, a gente voltando para cá, mais rapidamente, é importante que a gente também fale o seguinte, que o sistema nervoso periférico somático, ele regula a atividade dos músculos esqueléticos do nosso organismo, e é muito importante que a gente saiba que ele é um músculo, na verdade, perdão, ele é um sistema voluntário. Ou seja, muitos músculos do nosso esqueléticos do nosso organismo, eles se movimentam de acordo com a nossa vontade. Ou seja, quando nós queremos, nós levantamos o nosso braço. Para a gente levantar o nosso braço, cerca de milhares de músculos precisam se contrair para isso. Só que eu levantei o meu braço porque eu quis.
Então, eu comandei esse evento. Então, o sistema nervoso periférico somático é um sistema que ele não consegue, em algumas situações, agir sem que nós comandemos a sua atividade. E então, por isso que ele é um sistema nervoso voluntário, ele depende da nossa vontade, né? Por exemplo, os músculos da face também. Eu estou movimentando vários músculos aqui porque eu estou falando. E esses músculos estão se movimentando porque eu quero falar, mas se eu parar de falar e ficar com o rosto parado, os músculos eles estarão relaxados por minha vontade. Uma exceção, né, de músculo do sistema nervoso periférico que a gente pode chamar de músculo involuntário, e eu diria que em algumas situações, principalmente quando a gente está dormindo, é o diafragma, que é o músculo que recobre, a musculatura que recobre que divide o tórax, né, a região torácica, da região abdominal, que fica abaixo dos pulmões. E ele auxilia bastante no processo de respiração, né? Quando a gente respira, o diafragma ele se distende. Quando a gente inspira o ar e quando a gente exala, expira o ar, ele relaxa, né? Isso, quando a gente está acordado, acontece de acordo com a nossa vontade. A gente respira, né? De acordo com a nossa vontade. Mesmo que a gente, às vezes, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e eu estou respirando, mas eu não estou me lembrando que eu tenho que mandar o meu sistema nervoso periférico somático comandar o meu diafragma, que é um músculo esquelético, para auxiliar na respiração, não. Uma outra coisa que acontece é que o diafragma, quando a gente está dormindo, como é que a gente conseguiria respirar sem o diafragma agir de maneira involuntária, ou seja, sem a dependência da nossa vontade, quando a gente estivesse dormindo, quando a gente está dormindo? Então, o diafragma é um músculo que, em algumas situações, ou na maioria das situações, ele não depende tanto da nossa vontade. Ele consegue agir, né? Ele consegue contrair e relaxar porque ele precisa regular a atividade, né, de atividade respiratória. Então, seria uma exceção. Todo mundo está entendendo, gente? Sim, professor. Agora, o autônomo é diferente do somático. Enquanto eu falei para vocês que o sistema nervoso somático regula a atividade de músculos esqueléticos, o autônomo regula a atividade de milhares, não diria milhares, de dezenas de órgãos, de inúmeros órgãos do nosso organismo. E ele se chama de autônomo principalmente porque ele é independente. Ele é independente ou involuntário. Então, o autônomo é o contrário do somático em termos de funcionamento. Quando eu falar de funcionamento, eu estou falando de fisiologia, né? Então, todos os órgãos que são regulados pelo sistema nervoso autônomo ou pelo sistema nervoso periférico autônomo, simpático ou parasimpático, são órgãos que são regulados ou que têm a sua atividade regulada de maneira involuntária, ou seja, por exemplo, o nosso coração ele é composto por um segundo tipo de músculo, que é o músculo cardíaco, que é diferente do músculo esquelético. O músculo esquelético é um músculo muito rápido. O músculo esquelético ele geralmente depende da nossa vontade.
é um músculo voluntário. A atividade dele é uma atividade voluntária, é dependente da nossa vontade. Ela não é autônoma. Agora, o músculo cardíaco é um músculo que tem uma atividade autônoma. Ela é regulada sem que a gente comande essa atividade por enviarmos uma vontade de que o nosso coração bata ao nosso sistema nervoso central. Ou seja, o nosso coração ele está o quê? Contraindo e relaxando a cada momento, a cada minuto do nosso dia, né? De maneira involuntária. E isso não acontece aleatoriamente, acontece porque o sistema nervoso autônomo tem essa autonomia de regular a atividade do sistema cardiovascular, tanto do coração quanto também dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles precisam contrair e precisam relaxar. Para o quê? Para regular a pressão arterial. Essa contração e esse relaxamento da pressão arterial nos vasos sanguíneos, ela não é dependente da nossa vontade também. Então, como é que ela é regulada? Em algumas situações, em grande parte das situações, a pressão arterial ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo. Além também de um outro sistema que eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar, acredito eu que sim, que é o sistema renina-angiotensina, mas principalmente o sistema nervoso autônomo. Então, nós temos, por exemplo, o autônomo regula a atividade do coração, a atividade de glândulas, por exemplo, as nossas glândulas salivares, que são muito importantes, inclusive, provavelmente a gente consiga falar hoje sobre a xerostomia, que é um problema, né, uma sensação subjetiva de boca seca, né, que precisa geralmente, em algumas situações, de tratamento, e são vocês que vão prescrever o tratamento para o paciente. A xerostomia ela ocorre por um defeito, eu diria, entre aspas, uma disfunção na secreção de saliva pelas glândulas salivares. E como é que essas glândulas salivares sabem que precisam liberar saliva? Elas são estimuladas pelo sistema nervoso autônomo. Mas elas não são estimuladas pela nossa vontade, elas têm autonomia. Não é que elas têm autonomia, na verdade, é o sistema nervoso autônomo que tem autonomia sobre as glândulas, por exemplo, salivares, para que elas desempenhem suas funções fisiológicas, que é principalmente a produção de saliva. As glândulas sudoríparas, né, que produzem o suor, a atividade, por exemplo, do nosso pâncreas endócrino, que produz insulina, é altamente dependente da atividade do sistema nervoso autônomo. A atividade do nosso fígado, no que diz respeito à regulação dos níveis de glicose no sangue, dependente também da atividade do sistema nervoso autônomo, ou seja, o fígado ele geralmente armazena glicose na forma de glicogênio. Quando o glicogênio precisa ser liberado para o sangue, são neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, ou neurohormônios, que se ligam a receptores lá nas células do fígado, que a gente conhece como hepatócitos, e estimulam o fígado a liberarem a glicose em sua forma livre ou não. Na verdade, ocorre o que a gente conhece como glicogenólise, né? A quebra do glicogênio em moléculas de glicose, e a glicose vai para o sangue e é utilizada pelas nossas células como fonte de energia. Então, vocês estão vendo a imensidão de quê? De órgãos que o sistema nervoso autônomo ele consegue comandar.
existe um músculo, como é que se diz? Ai, gente, a musculatura lisa da retina, se eu não me engano, exatamente. Essa musculatura lisa, ela contrai e ela relaxa nos nossos olhos, né? A musculatura lisa ocular, é melhor falar dessa maneira. E quando ela está dilatada, relaxada, a nossa pupila, a dilatação da pupila ocorre. Quando ela contrai, quando a pupila está dilatada, a gente diz que ela está num processo que a gente chama de midríase, que inclusive está aqui, ó, né? E a contração da pupila, ela ocorre através de um processo chamado de miose, tá? Geralmente, eu no passado, né, quando eu fazia exame de sangue não, de vista, o médico antes ele colocava um colírio nos meus olhos para dilatar a minha pupila, para poder fazer o exame de ocular para saber quantos graus eu iria utilizar nos meus óculos. A gente chamava isso de substância ou de fármaco midriático, ou seja, que causa midríase, ou que causa a dilatação da pupila, tá? Então, se a gente observar esse slide, o sistema nervoso autônomo, ele se dividindo tanto em simpático quanto em parasimpático, ele regula de maneira autônoma, ele tem poder, independentemente da nossa vontade, de regular inúmeras funções fisiológicas de órgãos, como, por exemplo, né, a contração da musculatura lisocular, causando ou midríase ou miose, a salivação, que eu já falei para vocês, a contração ou o relaxamento da musculatura lisa do pulmão. Isso é muito importante, principalmente para pacientes que têm problemas de respiração, como asma, como DPOC, pacientes que estão agora com COVID-19, a broncoconstricção, ou a constricção dos brônquios e a broncodilatação são processos regulados pelo sistema nervoso autônomo, tá? Eu falei para vocês que a atividade do estômago, né, do trato gastrointestinal, é regulada também pelo sistema nervoso autônomo, mas é um sistema nervoso autônomo agora que é especial, que se dividiu em sistema nervoso entérico, que a gente não vai entrar em detalhes, né? A atividade de glândulas, por exemplo, a glândula biliar, né? A bexiga, a contração e o relaxamento da bexiga, né? Quando a gente está com vontade de ir no banheiro para fazer pipi, e a gente tem que segurar a bexiga, essa bexiga, a gente consegue segurar o xixi porque ela tem que ficar relaxada. E quem está comandando esse relaxamento? Quem está comandando é o sistema nervoso autônomo. Só que chega um momento que a gente não consegue mais controlar, e se a gente não for ao banheiro, a gente faz pipi nas calças. Por que a gente não consegue controlar? Porque é o sistema nervoso autônomo quem regula isso. Se é autônomo e a gente não tem poder sobre ele, meu amor, se você não for no banheiro, problema seu. Eu vou agora simplesmente fazer com que você faça mijo nas calças, para você criar vergonha na cara e ir no banheiro, quando você encontrar um banheiro por perto, e não diga o seguinte, eu vou esperar, porque eu consigo esperar. Tem muita gente que faz isso e acaba depois não conseguindo esperar. Então, a musculatura lisa da bexiga também é regulada pelo sistema nervoso autônomo. A ejaculação, a ereção peniana. Então, olha, gente, como o sistema nervoso autônomo ele é importante. E se vocês estiverem observando, o parasimpático e o simpático, eles causam efeitos, na verdade,
decorrentes de ações, que são justamente essas ações, esses mecanismos de ações que a gente vai estudar, eles causam efeitos contrários. Então, por exemplo, olha a frequência cardíaca. Como que a frequência cardíaca ela fica quando o simpático está regulando o coração? Ela aumenta. Então, enquanto o sistema nervoso autônomo simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático reduz. Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático causa broncodilatação, ou dilata os nossos pulmões, o sistema nervoso parasimpático contrai, causa broncoconstricção. Então, é importante que a gente saiba que, geralmente, o sistema parasimpático é um sistema antagonista ou antagônico às ações do sistema simpático. Faz o contrário do sistema simpático. Ou seja, o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático é um sistema que causa antagonismo fisiológico em relação às suas funções, comparando-as às funções do sistema nervoso simpático, porque geralmente um faz o contrário do que o outro faz. Poucas exceções, né, podem ser, como é que eu posso dizer, observadas. Uma delas é em relação à questão das glândulas salivares. Nas glândulas salivares, aqui está falando que o sistema nervoso simpático ele diminui a salivação, mas isso aqui era algo antigo, tá? Ele aumenta a salivação e o parasimpático também. Então, o simpático e o parasimpático para a salivação, isso é muito importante para vocês, tá? Eles trabalham conjuntamente para o quê? Para produzirem e induzirem as glândulas salivares ou os ácidos salivares a liberarem saliva, né? Primeiro a produzirem saliva e depois a liberarem a saliva, e a gente vai estudar esse mecanismo, como que ele acontece, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele regula funções de órgãos e sistemas periféricos que ficam fora do sistema nervoso central. Mas se vocês estiverem observando, olhem só esses pontinhos, esses pontinhos não, esses segmentos vermelhos que eu estou cobrindo aqui com a caneta, eles nada mais representam o quê? Neurônios. Neurônios que vêm de onde? Isso aqui é o quê, gente, que eu estou circulando? O cérebro, né? Então, tudo que acontece para o parasimpático regular a atividade desses órgãos aqui, quem manda no pedaço para isso acontecer é o cérebro. Apesar do sistema nervoso autônomo parasimpático e também o simpático, ambos estarem fora do sistema nervoso central, os neurônios que regulam a atividade desses dois sistemas são oriundos do sistema nervoso central, para vocês terem ideia. Tá? Simpático, a mesma coisa, só que a localização dos neurônios que regulam a atividade do sistema nervoso parasimpático, ou seja, dos neurônios que vêm ou que partem do sistema nervoso central para a periferia, regulando a atividade de órgãos a partir da liberação de acetilcolina, que é o principal neurohormônio do parasimpático, esses neurônios eles partem da região crânio-sacral. Ou seja,
de uma região que fica na base do encéfalo, tá? Enquanto que os neurônios que regulam a atividade do sistema nervoso autônomo parasimpático são neurônios que também são oriundos do sistema nervoso central, mas eles têm seus corpos celulares na medula, principalmente região torácica e lombar da medula. Então, os neurônios que partem do sistema nervoso central para a periferia e regulam a atividade do simpático são neurônios que partem de regiões toracolombares da medula espinal, tá? Como eu havia falado, parasimpático e simpático geralmente promovem efeitos antagônicos, ou seja, diferentes um do outro. Agora a gente vai começar a entender, na verdade, algo que vocês já sabem, que é o quê? A geração de um potencial de ação neuronal. A gente agora vai falar muito de neurônio, mas a partir do momento em que a gente vai começar a estudar as ações do sistema nervoso autônomo sobre, na verdade, os efeitos do sistema nervoso autônomo sobre o músculo esquelético, a gente vai estudar a geração do potencial de ação tanto em neurônios quanto também no músculo esquelético. Então, eu poderia também dizer para vocês que isso é muito importante, que vocês relembrem lá da fisiologia, que, como é que se diz? Eu não sei se vocês tiveram biofísica, mas eu acredito que a biofísica, caso vocês não tenham tido, isso é incluso dentro da fisiologia. A geração do potencial de ação ocorre depois de um processo que a gente chama de despolarização, né? E toda célula que depender de um potencial de ação para promover a sua função é uma célula que a gente chama de célula excitável. Então, por exemplo, neurônios são altamente excitáveis. Por quê? Porque a atividade de um neurônio depende da despolarização dessa membranazinha azul aqui que eu estou desenhando. Essa membrana ela precisa despolarizar, e ao despolarizar, a gente tem o quê? Um gráfico mostrando o quê? A voltagem da membrana uma membrana em repouso está em aproximadamente menos 70 milivolts. E aí, o que acontece se essa membrana está em repouso? O neurônio está em repouso, ele não está promovendo o seu efeito e a sua ação, ou desencadeando, liberando o seu neurotransmissor. Mas a partir do momento em que alguma coisa acontece que estimula a atividade desse neurônio, ele é excitado, o potencial membranar, ou as cargas desse neurônio, elas começam a ficar o quê? Positivas. Na verdade, as cargas da membrana dessa célula. Neurônios são células. E aí, a partir do momento que essas membranas de neurônios se tornam mais positivas, o potencial ele passa de um potencial negativo para um potencial positivo. E vai até aproximadamente um valor de menos 20 milivolts. Esse processo que acontece aqui
que é um processo de aumento no valor do potencial de ação de um neurônio, a gente chama de despolarização. Então, sempre que a membrana de um neurônio ficar mais positiva do que negativa, essa membrana está despolarizando. Mas isso não quer dizer que ela atingiu o potencial de ação. O potencial de ação é um potencial em que o processo de despolarização ocorre até que chegue a um ponto em que essas cargas que estão deixando a membrana positiva, elas deixaram a membrana tão positiva que o neurônio, ele agora foi excitado e vai promover o quê? A liberação do seu neurotransmissor. Então, o processo de despolarização que ocorreu gerou o quê? Um potencial de ação, que é esse pontinho aqui. Ou seja, a carga subiu de menos 70 milivolts para mais 20, perdão, aqui é positivo, milivolts. E aí, ao atingir o potencial de ação, esse neurônio aqui, número 1, liberou seu neurotransmissor que ativou o neurônio número 2. E aí, o que é que acontece com o neurônio número 2? A mesma coisa. Ele vai despolarizar, atingir o potencial de ação, e isso vai excitá-lo ao ponto dele liberar o seu neurotransmissor para estimular uma outra célula lá na frente. Então, isso é o que acontece no que a gente chama de sinapses químicas, que vocês também devem ter visto, ou na biologia celular, ou na fisiologia, tá? E aí, essa figura, ela representa exatamente o que eu estou falando. Como é que se diz? Essa bolinha preta que está, perdão, essa bolinha laranja que está caminhando no neurônio pré-sináptico, que é o neurônio número 1, que antecede o que está antes, é o neurônio que vai liberar antes, ou primeiramente, o neurotransmissor para o neurônio que vai ser ativado, que é o número 2, ele vai ser estimulado, esse neurônio número 1, e aí ele, ao ser estimulado através da geração de um potencial de ação, e quem não estiver entendendo precisa revisar isso, viu, gente? Isso vai ser muito cobrado na farmacologia. O potencial de ação, ele ativa um canal, um tipo de canal que a gente chama de canal de cálcio, voltagem dependente na membrana desse neurônio. Então, o cálcio ele vai entrar nesse neurônio. E aí a concentração citosólica de cálcio aumentando em neurônios, ela faz o quê? O cálcio ele se liga nessas vesículas aqui, ó, que estão armazenando o neurohormônio, e aí ele faz com que essas vesículas sejam translocadas, como o próprio esquema está fazendo, ó, cálcio entrou, o cálcio se ligou na vesícula, a vesícula ela é translocada ou transportada até o terminal neuronal, ou até a membrana, e ocorre a fusão de uma vesícula com a membrana do neurônio. Então, no momento em que ocorre essa fusão, esse neurônio número 1 libera o neurotransmissor, agora nessa região que a gente chama de fenda sináptica. E aí, uma vez que o neurotransmissor liberado do neurônio número 1 foi liberado devido à entrada de cálcio, e o cálcio entrou porque houve geração de potencial de ação, e o potencial de ação foi atingido porque houve despolarização, e a despolarização ocorreu porque houve entrada de carga positiva no neurônio, e isso aconteceu porque esse neurônio, de alguma forma, foi excitado, né? Todos esses eventos precisam acontecer para
esse neurotransmissor ou neurohormônio ser liberado, agora esse neurohormônio vai se ligar aos seus receptores no neurônio ou na célula pós-sináptica. E isso vai ativar esses receptores. Agora, que tipo de receptores são esses? Geralmente são receptores rápidos, que a gente já conhece, receptores que são canais iônicos, ou receptores ionotrópicos. Um exemplo que a gente vai estudar bastante de um neurohormônio que faz isso que eu estou fazendo é o glutamato. O glutamato, quando o neurônio que produz o glutamato está em repouso, o glutamato está armazenado nessas vesículazinhas aqui e elas ficam paradinhas lá em repouso. Mas quando o neurônio tem despolarização da membrana, atinge o potencial de ação e esse canal de cálcio aqui é ativado, o cálcio entra e essas vesículas vão ser translocadas para liberarem o glutamato na fenda sináptica. E aí o glutamato vai ativar seus receptores nos neurônios ou no neurônio pós-sináptico, fazendo com que entre no neurônio pós-sináptico cálcio e também o quê? Sódio, mais carga positiva. Se isso acontece, o neurônio pós-sináptico também vai ficar o quê? Mais positivo, vai o quê? Despolarizar e vai atingir o potencial de ação. É esse o objetivo de um neurotransmissor excitatório ser liberado de um neurônio para ativar o seu receptor no neurônio pós-sináptico. Tá? Então, foi basicamente isso que eu quis explicar para vocês relembrarem. E agora a gente vai falar sobre os principais neurohormônios que são produzidos pelos neurônios, ou seja, pelas células do sistema nervoso autônomo, e são liberados pelos neurônios do sistema nervoso autônomo, que a gente já viu que se subdivide em parasimpático e em simpático. Os principais neurohormônios são acetilcolina, norepinefrina, que eu prefiro utilizar a denominação antiga, noradrenalina, adrenalina, tá? Todos esses três vocês já conhecem. Então, gente, o que é que acontece? A gente já sabe muito bem, lá da fisiologia, que a acetilcolina é um neurotransmissor predominantemente produzido e liberado por neurônios do sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Então, o sistema parasimpático geralmente é responsável pelo quê? Pela produção em seus neurônios e armazenamento. A sigla da acetilcolina é ACH, tá? A acetilcolina ela vai ser produzida nesses neurônios parasimpáticos e armazenada. E aí o que acontece? Quando esse neurônio ele é estimulado, ele vai despolarizar. Despolarizou até o ponto de atingir um potencial de ação, abriu aquele canal de cálcio que eu falei. Cálcio entrou, se o cálcio entrou, essa vesícula vai vir para cá, a acetilcolina vai ser liberada, ou seja, vai ser exocitada. Ocorre a exocitose da acetilcolina. E essa acetilcolina vai, na fenda sináptica, como neurohormônio que ela ativar os seus receptores,
que nem aquela figurinha que eu mostrei. No exemplo anterior, eu falei de quem? Do glutamato, mas a acetilcolina também é um neurotransmissor, um neurohormônio, que, da mesma forma que o glutamato, quando ela é produzida em neurônios parasimpáticos, ela precisa de uma despolarização e de um potencial de ação para ser liberada, e ao ser liberada, ela vai ativar na célula pós-sináptica os seus receptores. Agora, o importante é a gente saber que agora a gente vai começar a estudar o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico somático. E aí é importante a gente já entender que o sistema nervoso autônomo somático é um sistema nervoso que é bastante dependente da acetilcolina, ou seja, a acetilcolina é um neurohormônio que basicamente é quem regula a atividade do sistema nervoso somático, dos músculos esqueléticos. Então, isso já me faz entender, ou pelo menos imaginar, que é a acetilcolina que vai ser liberada de neurônios lá na placa motora ou na junção neuromuscular ou no músculo esquelético, como eu falei para vocês, daquele neurônio que sai lá do sistema nervoso central e vai lá para o músculo da face para liberar um neurohormônio para o músculo contrair, o neurohormônio que é liberado é a acetilcolina. E o músculo que contrai é o músculo esquelético da face. E esse músculo esquelético, ele contrai justamente porque o neurônio que sai de lá do sistema nervoso central é bastante, tem um comprimento enorme, por isso que ele é chamado de somático, vai até a face, chegou lá na face, liberou a acetilcolina ativou os seus receptores na célula pós-sináptica. A gente imagina que sinapse ela acontece apenas entre um neurônio e outro. Mas eu posso dizer que, na verdade, existe sinapse entre um neurônio e uma outra célula que não é neurônio. Por exemplo, quando eu falo de um neurônio e uma célula muscular esquelética, eu tenho uma sinapse, mas não é uma sinapse totalmente neuronal, porque para ser uma sinapse neuronal tem que ser 2 neurônios, um pré-sináptico e um pós-sináptico. O que acontece é que, se eu tenho aqui o meu neurônio, se vocês estiverem me observando na câmera, pré-sináptico, liberando o neurotransmissor que eu estou falando, que é a acetilcolina vai ser liberada e ela vai agir sobre na verdade, neurônio não, a célula pós-sináptica. Mas que célula é essa? Não é uma célula neuronal, não é um neurônio. No caso do sistema nervoso autônomo do sistema nervoso periférico somático, essa célula pós-sináptica é uma célula do músculo esquelético. Então, quando a acetilcolina ela é liberada de neurônios parasimpáticos numa junção de um neurônio e uma célula muscular esquelética, por isso que a gente chama de junção neurônio muscular ou placa motora, junção neuromuscular é mais bonito de se falar, a acetilcolina que é liberada do neurônio se liga nos seus receptores na célula do músculo esquelético. E é no músculo esquelético
que a acetilcolina vai promover a sua ação. E depois de promover a sua ação, essa célula, ao ser excitada pela acetilcolina, vai contrair. A acetilcolina é liberada pelos neurônios parasimpáticos na junção neuromuscular, induz a contração do músculo esquelético. Mas como é que ela faz isso? Qual é o mecanismo pelo qual a acetilcolina induz a contração do músculo esquelético? A gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Quando a gente fala de somático, a gente prioriza mais a questão da acetilcolina, porque o sistema nervoso autônomo somático, a gente vai falar de músculo esquelético. Mas a gente também vai estudar o sistema nervoso autônomo simpático adrenérgico. Adrenérgico por quê? Deriva de adrenalina. E aí nós temos a noradrenalina e a adrenalina, que são os principais neurohormônios liberados dos neurônios simpáticos para regularem a atividade de órgãos e células muito importantes. Para a gente, o importante vai ser saber, por exemplo, que a adrenalina ela pode regular a atividade de células musculares lisas. Então, gente, histologia. A gente já falou de 2 tipos de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco. Agora a gente está falando de músculo liso. O músculo liso, ele reveste o lúmen ou a parte interior da parede dos vasos sanguíneos. Na verdade, quem reveste é o endotélio, quem reveste. Mas antes do endotélio, nós temos músculo liso. E é esse músculo liso que vai ser o responsável pela regulação do quê? Da nossa pressão arterial. Mas os pequenos vasos que irrigam, por exemplo, a região que a gente quer anestesiar para fazer um procedimento odontológico, esses vasos são irrelevantes do ponto de vista de regulação da pressão arterial. Os vasos que irrigam, por exemplo, uma região de um dente, eles basicamente servem para fazer troca gasosa entre as células, né, que ali estão e troca de nutrientes. Mas existem também funções que a farmacologia pegou uma carona e utilizou para poder facilitar a vida do dentista, do cirurgião dentista. Porque esses vasos sanguíneos que irrigam a nossa dentição, a nossa região oral, eles são vasos sanguíneos que, em determinado momento, a gente poderia dizer que eles não são bons parceiros, porque quando a gente quer anestesiar um dente, a gente quer que o anestésico fique retido próximo do nervo. E aí, se eu tiver um nervo que eu quero anestesiar, vou desenhar um neurônio, e próximo a esse nervo, eu tenho um vaso sanguíneo onde esse fluxo
irriga esse nervo fisiologicamente para esse nervo, que é uma célula, receber nutriente e oxigênio. Mas agora eu quero fazer o quê? Injetar aqui um anestésico local. E esse anestésico local, ele tem que ficar onde? É local, ele tem que ficar na região desse nervo. Ele tem que bloquear esse nervo. Se esse anestésico local vier para cá, ó, cair no vaso e entrar no vaso, ele vai simplesmente sair de onde ele precisa ficar, que é o nervo. Então, a farmacologia, ela melhorou a vida do cirurgião dentista, porque a partir do momento em que o anestésico local pode cair no vaso sanguíneo e isso faz com que a sua atividade tenha uma redução no tempo, ou seja, a anestesia tem uma duração muito curtinha quando você não associa o anestésico local com a adrenalina, por exemplo, que é um vasoconstritor. Se você administrar somente a lidocaína, que é o principal anestésico local utilizado na clínica odontológica, o tempo de anestesia vai ser muito curto. E aí você vai ter muito pouco tempo para promover o seu procedimento cirúrgico, o seu procedimento odontológico. Cerca de 15 a 20 minutos, é muito pouco tempo. Aí você vai ter que ficar anestesiando várias vezes o paciente, porque esse anestésico não está concentrado aqui no nervo. Ele está aqui no nervo, mas outra parte está caindo no vaso e está indo embora, inclusive sendo eliminado do organismo lá pelos rins. Aí o que é que a gente faz? Vamos impedir que o anestésico local, no momento que a gente quer que a anestesia aconteça, vamos impedir que ele caia na circulação sanguínea sistêmica? Então vamos saber o quê? Vasocontração. Esses vasos que irrigam essa região, eles são meio que, vamos tirar do pedaço esses vasos. Eles contraem, e quando eles contraem, o fluxo sanguíneo reduz. Se você tem redução da quantidade de sangue que está passando por essa região do nervo, é lógico que menos anestésico local vai cair na corrente sanguínea. E aí, o que que você precisa fazer para diminuir esse fluxo sanguíneo? Justamente essa vasocontração. E como é que você faz isso? Associa o anestésico local com um fármaco que induza no vaso a contração. Qual? A adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor. Para quem não sabia, agora sabe que a adrenalina é associada aos anestésicos locais para aumentar o tempo de anestesia, impedindo que o anestésico caia inicialmente nos vasos sanguíneos, na circulação sistêmica, fazendo com que ele permaneça mais tempo próximo do nervo, ou seja, no local onde ele precisa bloquear o nervo, no local de ação, e facilitando, assim, o procedimento odontológico, porque o tempo de duração da anestesia vai ser maior, né? Mais em torno de 40 minutos a 1 hora, eu diria meia hora com mais firmeza. Vocês sabiam, gente, disso? Do porquê que a adrenalina era associada ao anestésico local? Não, professor. Também não. Mas vocês conseguiram entender por quê? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá.
Ah, tá. Agora, vamos começar a falar do sistema nervoso parasimpático. E é muito importante a gente falar que o sistema nervoso parasimpático geralmente produz. Primeiro, não produz. Vamos dizer o seguinte: a gente tem que sempre, quando falar de sistema nervoso, falar da anatomia e da fisiologia, para depois falar da farmacologia. A anatomia do sistema nervoso parasimpático a gente já falou. Ou seja, são neurônios que partem da medula, da região crânio-sacral para a periferia. E esses neurônios vão no meio do caminho, inclusive, vocês devem lembrar, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês devem lembrar lá da fisiologia que o sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático quanto simpático, tem no meio do caminho, diferente do somático. O somático, que é aquele que regula a atividade do músculo, ele sai da medula e vai direto para o nervo. Não tem nada no caminho que impeça ou que atrapalhe o caminho, na verdade, do neurônio ou da fibra. Fibra, quando eu falo fibra, eu falo vários neurônios, né? Do neurônio que parte, do neurônio somático que parte do sistema nervoso central até o músculo esquelético. Isso é anatomia. Agora, a anatomia do sistema nervoso autônomo já é diferente, porque os neurônios do sistema nervoso autônomo, eles partem da medula ou do cérebro, e aí um vai partir e vai finalizar em uma região que a gente chama de gânglio. Nesse gânglio, ele vai fazer sinapse com outro neurônio, ativando esse outro neurônio, que a gente chama de neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, então, ao ser estimulado, vai lá para o órgão-alvo, que é justamente esse neurônio aqui. Aqui eu tenho a célula do órgão-alvo. Que órgão é esse? Vamos imaginar que seja um miócito do músculo esquelético. Mas aí eu não posso não falar disso agora não. Perdão, gente. Eu não posso dizer que é um miócito do músculo esquelético, porque o músculo esquelético, ele, na verdade, ele não é pertencente ao sistema nervoso parasimpático. O músculo esquelético é regulado pelo sistema nervoso periférico somático. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que, por exemplo, vamos dizer então aqui que seja a célula do coração. A gente viu que a acetilcolina no coração, ela diminui a frequência cardíaca. E para ela diminuir a frequência cardíaca, ela precisa ser liberada desse neurônio aqui, que eu coloquei essa setinha. Esse neurônio, ele não vem de qualquer lugar, não. Eu vou desenhar aqui uma medula novamente. A medula, o neurônio, ele sai da medula e aí ele vai chegar numa região que a gente chama de gânglio.
esse neurônio que saiu da medula faz sinapse com o neurônio dentro desse gânglio, e esse neurônio dentro do gânglio projeta seu axônio para o órgão alvo. Então, esse gânglio é uma estrutura que a gente consegue encontrar no sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Os neurônios dos sistemas nervosos autônomo, simpático e parasimpático, eles vão partir do sistema nervoso central, mas antes vão ser projetados para um gânglio. E lá no gânglio eles fazem sinapse com um neurônio pós-ganglionar. Pós-ganglionar por quê? Porque é o neurônio que está saindo e não chegando no gânglio. O neurônio que chega no gânglio é o neurônio pré-ganglionar. Ou seja, é o neurônio que sai do sistema nervoso central e chega no gânglio. O que chega no gânglio é o pré-ganglionar. E o que sai do gânglio é o pós-ganglionar. São esses neurônios aqui, ó, pós-ganglionares, que liberam os neurohormônios nos órgãos-alvo. Por quê? Porque a gente está vendo que os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático quanto simpático, esses neurônios pré-ganglionares eles vão ser projetados sempre para os gânglios. Então, eles não entram em contato diretamente com o órgão. O único sistema nervoso no qual o neurônio sai do sistema nervoso central e vai diretamente para o órgão-alvo, que é o músculo esquelético, e aí eu continuo aqui a minha medula, músculo esquelético. Isso aqui é uma célula do músculo esquelético, tá? Esse neurônio aqui, ó, ele está saindo da medula, está indo em direção ao músculo esquelético, e vocês veem que não existe gânglio para ele fazer sinapse com o neurônio pré-ganglionar. Então, esse é um tipo de neurônio do sistema nervoso parasimpático somático. Então, tá aí outra diferença do somático para o autônomo. O autônomo tem gânglios no meio do caminho. Então, os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo são projetados do sistema nervoso central para gânglios. Nos gânglios, eles ativam os neurônios pós-ganglionares, que são os neurônios que saem dos gânglios. E aí, esses neurônios pós-ganglionares, quando eles são ativados pelos neurônios pré-ganglionares, eles vão em contato com o órgão-alvo, como no caso esse aqui, pós-ganglionar, e o coração, liberar o neurotransmissor, que nesse caso é a acetilcolina, para regular a atividade do coração. Mas eu fiz um esqueminha aqui para vocês.
Olhem só, mais uma vez, isso daqui é um neurônio pós-ganglionar, tá? Esse neurônio pós-ganglionar, ele vai fazer o quê? Ele foi estimulado lá no gânglio. Quando ele foi estimulado no gânglio, ele sofreu excitação neuronal. Aí aconteceu aquilo que eu falei para vocês: despolarização, geração do potencial de ação. Quando um neurônio gera um potencial de ação, ou um potencial de ação é gerado no neurônio, vai acontecer o quê? Ativação de canais de cálcio. Cálcio vai entrar aqui, essa vesícula vai fazer o quê? Vai ser transportada até a membrana do neurônio, que fica no terminal neural. Deixa eu apagar aqui. Então, essa acetilcolina, ela é produzida por esse neurônio, ela é armazenada, a acetilcolina, armazenada no neurônio, e quando um potencial de ação é gerado, o cálcio vai entrar e esse cálcio vai estimular o transporte dessa vesícula contendo acetilcolina, e a acetilcolina vai ser liberada aonde? Na terminação neural. Esse espaço entre o neurônio e a célula a gente chama de fenda sináptica, tá? Mas aí eu falei para vocês que o órgão-alvo, ele, ou a célula pós-sináptica, ela é estimulada porque a acetilcolina ela vai se ligar em receptores nessas células. E aí eu fiz esse esquema mostrando exatamente quais são os receptores da acetilcolina que vocês agora vão começar a estudar farmacologia. Obrigatoriamente, na ponta da língua, esse mecanismo. Inclusive, já peguei gente na prova que não falou do mecanismo de ação do GPCR. Falou só que é acoplado à proteína G. Mas eu queria proteína G qual? GS, GI, GQ/11. Eu queria o mecanismo de ação inteiro. E não adianta voltar e tirar a prova de lá, porque eu já recebi, já fui notificado e já vi quem já entregou a prova e quem não entregou. Então, quem entregou, não adianta querer voltar lá e consertar, porque eu já sei quem entregou. Tá? O que eu estou querendo dizer agora é que isso daqui é farmacodinâmica. É o que a gente viu na aula de receptores. Eu até achei bastante interessante na nossa revisão da semana passada, porque nós não tivemos praticamente perguntas sobre receptores, né? Nós tivemos, acho que a Gabi fez uma pergunta, se eu não me engano, foi a Gabi, né? Não sei, ou foi... Acho que não lembro. Ou foi a Melissa, eu não lembro. Alguém fez uma pergunta sobre receptores na aula passada, sobre proteína G, alguma coisa assim. Uma única pergunta sobre farmacodinâmica. Mas isso provavelmente quer dizer que a Ana e a Bianca, provavelmente. Provavelmente vocês devem estar bem em termos de mecanismos, né, desses receptores, como que esses receptores eles são ativados, o que é que acontece, né, após a ativação desses receptores, porque isso vai ser bastante cobrado agora. É agora que a gente vai aplicar essa noção de mecanismo de ação desses receptores. Então, quando a acetilcolina ela é liberada de seus neurônios, e eu estou falando de neurônio do sistema nervoso autônomo parasimpático,
ela pode ativar na célula do órgão-alvo 2 tipos de receptores. Um receptor da classe dos receptores ionotrópicos, que vocês devem lembrar muito bem qual é a característica de um receptor ionotrópico, canal iônico dependente de ligante, e o outro, receptor muscarínico. Então, existem 2 tipos de receptores que a acetilcolina consegue ativar: receptores ionotrópicos e receptores muscarínicos. É muito importante, na verdade, existem 2 tipos de receptores distintos daquela classe que a gente estudou na farmacodinâmica, que a acetilcolina consegue ativar, que são receptores ionotrópicos e receptores acoplados à proteína G, GPCR. E aí uma coisa muito importante para que vocês saibam é que existe uma imensidão de receptores ionotrópicos no nosso organismo. Existe uma imensidão de receptores ou de GPCRs no nosso organismo. Então, eu preciso dar nome ao receptor ionotrópico da acetilcolina para diferenciá-lo de outros receptores ionotrópicos. Por exemplo, o receptor ionotrópico do glutamato é chamado de NMDA. Existe outro que é chamado de AMPA. Então, esses receptores ionotrópicos, cada neurohormônio ou cada hormônio que ativa seus receptores, geralmente esses receptores que pertencem a uma daquelas 4 famílias que eu expliquei de receptores, ionotrópico, GPCR, catalítico, ou seja, enzimático ou receptor citosólico ou nuclear, hormonal, esses receptores para cada hormônio recebem geralmente nomes para serem diferenciados de outros receptores que são receptores para outros hormônios. E aí um exemplo que eu posso dar, clássico, está aqui para a acetilcolina, por exemplo, o receptor ionotrópico da acetilcolina é chamado de receptor nicotínico. E, na verdade, não existe só um único receptor nicotínico de acetilcolina. Existem vários. Então, por isso que está no plural. Os receptores ionotrópicos de acetilcolina são chamados de receptores nicotínicos. E são assim chamados porque a nicotina foi a primeira substância exógena descoberta para ativação, ou seja, como agonista desses receptores, que ativa esses receptores. E aí deu-se o nome desses receptores como receptores ionotrópicos, ao invés de continuarem sendo chamados de ionotrópicos, para serem diferenciados de outros, eles hoje são chamados de receptores nicotínicos. Então, sempre que eu falar, gente, o receptor nicotínico tal, eu sei que esse receptor é o receptor da acetilcolina e que ele é um receptor ionotrópico, ou seja, ele é um canal de íon, é um canal iônico, e que ele só consegue abrir se a acetilcolina se ligar às 2 subunidades alfa que ele tem, alfa aqui e alfa aqui. Mecanismo da aula de farmacodinâmica, tá? Uma outra classe de receptores da acetilcolina são os receptores muscarínicos. E eles são receptores que não são canais iônicos, e sim são GPCRs. E também são chamados de muscarínicos em homenagem
a uma substância exógena, a muscarina. E da mesma forma que a nicotina, a muscarina foi o primeiro agonista exógeno descoberto como ativador ou como substância que ativa ou que ativava naquela época, mas continua ativando, lógico, receptores de acetilcolina. E aí, por isso que, ao descobrirem que a muscarina conseguia ativar somente os receptores de acetilcolina acoplados à proteína G, mas não ativava receptores nicotínicos, esses receptores da acetilcolina que recebem o nome de muscarínicos, todos os muscarínicos, todos os receptores de acetilcolina muscarínicos são acoplados à proteína G. Então, se eu disser, gente, receptor muscarínico da acetilcolina, o receptor muscarínico tal foi ativado, muito provavelmente ele foi ativado pela acetilcolina, que é o agonista endógeno desse receptor, é o hormônio que ativa esse receptor. E aí a gente já sabe que ele ativa esse receptor proteínas G, que podem ser proteína G estimulatória, proteína G IO ou proteína GQ/11. Mecanismos bastante explorados na videoaula assíncrona de farmacodinâmica. Então, já sabemos que os receptores muscarínicos de acetilcolina, eles são acoplados à proteína G. Eles se subdividem em 5. Muscarínico 1, M1, M2, M3, M4 e o M5. Os mais importantes do ponto de vista farmacológico para a gente são esses dois aqui, ó, M2 e M3. O receptor muscarínico M2 está bastante expresso onde? No coração. É justamente esse receptor que, quando ativado no coração pela acetilcolina, faz com que a frequência cardíaca reduza. E isso acontece porque o receptor muscarínico M2 da acetilcolina é acoplado à proteína GI/O. Se é acoplado à proteína GI/O, vocês devem lembrar da aula de farmacodinâmica que o sistema que vai predominar na via de sinalização é o sistema beta-gama, não é? E esse sistema beta-gama vai ativar canais GIRC, e esses canais GIRC vão causar hiperpolarização da célula do coração, e essa hiperpolarização causa o relaxamento da célula do coração, ou do miócito cardíaco, e esse relaxamento, por consequência, acaba diminuindo a frequência cardíaca. Tá? Então, para recapitular, nós temos 5 subtipos de receptores muscarínicos da acetilcolina. O M1, M2, M3, M4 e M5. O M2, a gente viu que se acopla ao sistema GIGO, beta-gama, GIRC. Né? Está bastante expresso onde? Coração. Causando o quê? Redução da
frequência cardíaca. Receptor M1, M4 e M5 também são acoplados à proteína G. Entretanto, eles não têm tanta relevância clínica, porque eles são mais expressos no sistema nervoso central. E a gente não está estudando o sistema nervoso central, a gente está estudando o sistema nervoso periférico, autônomo e somático. Nesse caso, o autônomo parasimpático. Então, a gente já falou que os dois principais receptores muscarínicos da acetilcolina que a gente vai precisar estudar são o M2 e o M3. M2, bastante expresso no coração, reduz a frequência cardíaca, cria esse mecanismo na ponta da língua. Como que essa frequência cardíaca é reduzida? Acopla ao sistema GIGO, beta-gama, GIRC, hiperpolarização. Tá? Receptor M3. Agora, esse é muito importante, porque ele está bastante expresso nas glândulas salivares. O receptor muscarínico M3 da acetilcolina, por ser muscarínico, se é muscarínico, acopla a proteína G. Agora, qual proteína G ele acopla? GQ/11. Então, a gente sabe que sempre que o receptor acopla a GQ/11, o sistema que será ativado será o sistema que formará IP3 diacilglicerol. Isso fará o quê? Com que haja aumento de cálcio no citoplasma da célula que esse receptor estiver expresso. Então, se a acetilcolina ativar o receptor M3, independentemente da célula, pode ter certeza que o cálcio nessa célula vai aumentar. Quando a gente fala de glândula salivar, o cálcio aumentando em um ácido glandular salivar é importante, porque é ele quem estimula o quê? A produção da saliva aquosa. Além disso, é esse receptor aqui também que estimula a contração de células nessas glândulas salivares que meio que expulsam a saliva dos ácidos. A gente vai falar sobre essas células hoje. E como é que ela expulsa? Essas células expulsam porque elas contraem. Como é que elas contraem? Porque a acetilcolina é liberada nessa região, ativa esse receptor M3, e ao ativar esse receptor M3, o sistema GQ/11 P3 DAG aumento de cálcio vai ser estimulado. Cálcio aumentando em células vai fazer com que haja o quê? Contração. Essa contração gera o quê? Uma espécie de compressão dos ácidos salivares e a saliva ela vai ser liberada na nossa região, na cavidade oral. Então, esse receptor M3, ele é importante, tanto do ponto de vista de produção de saliva, quanto do ponto de vista de liberação de saliva. E quando o paciente ele tem, por exemplo, xerostomia, que é a boca seca, na verdade, a xerostomia não é a boca seca. A xerostomia é a sensação de boca seca. Porque, às vezes, a gente pode ter redução da produção de saliva sem sintoma de boca seca. A xerostomia é a redução na produção de saliva pelas glândulas salivares ao ponto do paciente ter o sintoma de boca seca.
e principalmente que isso aconteça por um período prolongado. Aí a gente chama isso de quê? De xerostomia. É uma doença. Pode ser tratada? Pode. Por que acontece a xerostomia? Pode acontecer porque tem pouca acetilcolina ativando esse receptor aqui, porque ele precisa ser ativado para produzir acetilcolina, perdão, para produzir saliva. Ele precisa ser ativado para liberar saliva. Então, se tem menos acetilcolina sendo produzida e liberada próximo dessas células das glândulas salivares, menos receptores muscarínicos M3 serão ativados. Então, se tem menos receptor M3 sendo ativado, o que é que eu posso fazer? Eu vou dar para o paciente um fármaco que ative esse receptor, ou seja, que imite ou mimetize o papel da acetilcolina, que é uma substância chamada de pilocarpina, que inclusive vocês vão prescrever, vocês vão mandar manipular para pacientes que têm xerostomia. A pilocarpina também é utilizada para quem tem problemas de glaucoma, mas para o tratamento da xerostomia, os cirurgiões dentistas prescrevem a pilocarpina para numa concentração tal, que eu vou dizer mais na frente, para o tratamento da xerostomia, porque a pilocarpina ela é um agonista muscarínico. Se é um agonista muscarínico, eu sei que ela ativa, que toda agonista ativa, antagonista bloqueia. Se é agonista muscarínico, eu sei que ela está ativando ou ela ativa a pilocarpina quando ela é administrada no organismo de um paciente com xerostomia, numa dose X, após ser absorvida, estar biodisponível, após se distribuir e chegar lá ao seu local de ação. Agora a gente está aplicando o nosso conhecimento básico na farmacologia clínica. A pilocarpina ela vai ativar o receptor M3, que é o muscarínico, acoplado a GQ/11. Por ser acoplado a GQ/11, a pilocarpina vai estimular o sistema IP3-DAG, aumentando o cálcio nas glândulas salivares, ou seja, nos ácidos salivares, aumentando a produção de saliva aquosa. Ao mesmo tempo, a pilocarpina ativa receptores M3 em células que contraem para auxiliar, entre aspas, a liberação ou a expulsão da saliva produzida nos ácidos para a região ou para a cavidade oral. Então, a ativação desses receptores, quando ela é reduzida, porque tem menos acetilcolina sendo liberada, isso acontece por quê? Algum defeito nos neurônios que produzem acetilcolina, eles podem estar passando por algum processo de degeneração, alguma coisa esteja causando um impedimento para que eles produzam e liberem acetilcolina na quantidade fisiológica. Então, você tem que dar uma substância que faça a mesma coisa que a acetilcolina faz. A pilocarpina é um agonista que faz a mesma coisa que a acetilcolina faz. Só que a pilocarpina ela não faz tudo que a acetilcolina faz, em termos farmacológicos. Porque a acetilcolina, se a gente lembrar, ela ativa 2 tipos de receptores, muscarínicos e nicotínicos. A pilocarpina só ativa receptores muscarínicos. Isso é muito importante na farmacologia. Ela é seletiva para receptores, ou ela prefere ativar receptores muscarínicos. E isso é importante por quê? Porque se ela ativasse receptores nicotínicos, o paciente poderia ter mais chance de desenvolver efeitos o que, gente?
adversos. Qual mais receptores ou diferentes receptores um fármaco conseguir ativar no nosso organismo, maior será a chance dele induzir efeitos indesejáveis, adversos. Entretanto, qual mais seletivo for um fármaco para o receptor que ele precisa ativar, mais seguro é aquele fármaco. Então, se eu disser que a pilocarpina é um agonista muscarínico, eu já estou excluindo ela de ações sobre receptores nicotínicos. Tá? Gente, vou limpar aqui, intervalo de 15 minutos, às 3h17 a gente retorna, beleza?